Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro do boletim que você recebeu. Você tem uma caneta aí na parte de trás da cadeira. Você que está nos assistindo pela internet, Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial também. Você tem acesso ao esboço aí também na internet. Deus cuide de você. Agora eu estou falando sem o microfone, coisa boa. Discipulado e a família. Começamos o mês do lar, meus irmãos. Nós estamos celebrando durante esse mês valores que são caros a nós, valores que estão nas Escrituras e que nós, quando aplicamos na nossa família, nós somos abençoados e a nossa família, as gerações da nossa família são abençoados. Eu queria ler para vocês algo com relação ao celular. Quantos aqui tem um celular? Levanta aí o celular. A gente não se livra mais disso, né? Não tem mais jeito. A gente tem que aprender a lidar com esse tal desse celular, né? O celular é o meu pastor. Que tal? Olha lá. O celular é o meu pastor e o crescimento espiritual me faltará. Deitado ou de pé, absorvido pelo ambiente virtual, guia-me às águas poluídas e turbulentas da internet, destrói meus princípios cristãos, congelando minha vida espiritual, tornando meu lar em um lugar sem a paz de Cristo. Guia-me pelos caminhos da indiferença, da impureza e das redes sociais, por amor aos seus sites. Isso certamente me fará esquecer do amor do Senhor e confundirá os valores da minha família. Ainda que eu ande num caminho mortal, pretendo continuar porque tuas séries, filmes e likes estão sempre comigo. E tudo isso me faz esfriar na fé. E não tenho vontade de ler a Bíblia e orar com a minha família. Preparas diante de mim uma mesa farta de desejos e inclinações carnais. Unges a minha cabeça com abstração da realidade. Sei que meu destino é a morte espiritual e continuo arrastando meus filhos para o abismo do pecado. Certamente que a promiscuidade e a fuga da realidade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei no inferno com o diabo e todos os seus demônios para todo sempre. E perderei a oportunidade de viver uma vida abundante na terra, com a minha família e eternamente no céu, com o Senhor Jesus. Esse texto foi extraído e adaptado pensando na escravidão que o celular tem produzido na nossa sociedade. A pergunta é: você é escravo do seu celular? Você pode conversar um pouquinho com a pessoa do lado? Marido com mulher, então isso dá uma conversa muito interessante. Você é escravo do seu celular? Você consegue imaginar a sua vida sem o seu celular por meia hora? Um dia? Eu tenho que confessar para os irmãos que o pensar em ficar sem o celular para mim é um negócio meio complicado. Porque nós até fazemos ligação com o celular, não é verdade? A gente até faz telefonema. Mas, na realidade, isso aqui é um computador, né? Ele tem de tudo, até a capacidade de fazer ligações. Nós estávamos de férias em Natal, e no primeiro dia que nós fomos para a praia, o meu celular foi furtado. Deus é bom, né? Em todo o tempo. Irmãos, eu tentei correr atrás do celular, tem aqueles dispositivos, né? E o celular foi mais rápido do que eu. Quando eu fui na polícia, o policial disse: olha, eu lamento dizer para o senhor, mas o senhor não vai conseguir, porque eles são muito ligeiros e eles já vão conseguir desbloquear seu celular e eles vão vender seu celular. Então, tudo que eu pude fazer foi evitar que a companhia me cobrasse alguma coisa. E eu tive que passar 10 abençoados dias sem celular.
Eu avisei aqui na igreja que eu estava sem meu celular, que a Ed tinha o dela. Nos primeiros 2 dias eu tive síndrome de abstinência, eu tenho que reconhecer. Sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Eu descia para o café, eu saía na rua, a sensação é que faltava alguma coisa, eu botava a mão no bolso, a primeira sensação é aquela sensação de que eu esqueci. Você tem essa sensação assim? Esqueci. E na realidade eu não tinha esquecido, porque ele tinha sido furtado mesmo. Mas eu tenho que confessar outra coisa também. Depois de 2 dias eu gostei. Porque na realidade eu consegui descansar mesmo. Desligar, eu não estava em mídia social, eu não estava olhando nada no Facebook, não estava olhando nada no Instagram, eu não estava recebendo e-mails, eu não estava mandando e-mails, eu não estava mandando WhatsApp. Obrigado, querido. Eu não estava mandando WhatsApp, porque a gente acaba se tornando escravo daquilo que era para nos abençoar. Acontece isso com vocês? Tem mais alguém que empatiza um pouquinho comigo, para eu me sentir um pouquinho melhor? Obrigado, gente. Eu não estou sozinho, então. Esse salmo que eu li, que na realidade é uma adaptação, é um salmo precioso demais. Eu queria que nós lêssemos, porque ele tem uma mensagem profunda demais. Vamos ler juntos? Ele vai ser projetado na tela? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, não é o celular, não. É o Senhor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para a nossa família, não é verdade? Independente de você ser um jovem, um adolescente, de você ser um adulto, de você ser uma pessoa na 3ª, na 4ª idade, não é isso que nós queremos experimentar, ou vivenciar Deus como bom pastor, como aquele que nos conduz por caminhos tranquilos, que nos ajuda a caminhar pelo vale da sombra da morte. Quem não passa por ele? E mesmo estando no vale da sombra da morte, eu sei que tem alguém comigo, eu sei que tem alguém que segura na minha mão, eu sei que tem alguém que me conduz, porque eu sei que tem alguém que é o meu bom pastor. Por que às vezes a gente não vive isso? Por que a nossa experiência, apesar de conhecermos esse bom pastor, não é essa? Eu queria que hoje nós refletíssemos sobre algumas das razões que nos levam a perder essa bênção que vem de Deus. Faz com que ela escorra entre nossos dedos. Eu queria que nós conversássemos sobre alguns princípios que vêm das Escrituras, que podem nos ajudar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida familiar. Eu queria que nós estivéssemos olhando para dentro de nós e para a nossa casa. O coitado do celular hoje vai ser o culpado, mas é muito mais do que o celular, nós sabemos disso, não é verdade? O celular é um sintoma de um problema interior, um problema de coração. O celular é um sintoma de priorização errada, de nós priorizarmos o que não é prioridade. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é por que nós não priorizamos o que é prioritário? Por que nós não valorizamos o que de fato tem valor nessa vida? Quando nós entramos no mês em que nós vamos falar muito sobre família, é muito fácil nós começarmos a colocar alguns modelos rígidos, e alguns de nós fomos criados dentro de uma situação com modelos muito rígidos, né? Então, alguns de nós ouvimos falar que não, a sequência é Deus, família, igreja, trabalho, Deus, família, trabalho, igreja, ou Deus, igreja, família, e parece que a vida é monolítica, é rígida,
e se você vive um pouquinho mais e você se torna adulto, você descobre que a vida é tudo menos rígida, menos sólida, ela é muito líquida, ela tem uma dinâmica que pulsa, e você tem momentos em que a coisa muda muito, né? Quem trabalha com contabilidade nesse último mês sentiu isso, né? Quem trabalha com contabilidade nesse último mês, a prioridade era dar conta da quantidade de clientes, porque é mês de imposto de renda. Então o pessoal de escritório de contabilidade ficou quase doido trabalhando esse mês. E agora acabou. Porque as declarações acabaram. E a vida tem essa dinâmica, né? E se você está num escritório e você tem que prestar conta para a sede da empresa, dia 29, 30 do mês é uma loucura, né? Que tem que fechar tudo. E é diferente do dia 15, né? É diferente do dia 10. Você não tem aquela pressão do relatório. E a vida é assim. Na vida estudantil é a véspera de prova, né? Por mais que a gente fale que o filho tem que se preparar e que o segredo é você estar estudando sempre e tal, véspera de prova é véspera de prova, né? E a vida é assim. A vida é muito dinâmica. É por isso que nós precisamos ter princípios muito claros que nos ajudem a manter as prioridades em ordem, para que nós possamos lidar com os momentos de exceção na vida. O nosso problema é que muitas pessoas inverteram as prioridades na vida e não perceberam. É o caso daquele pai que inverteu a prioridade e ele chega em casa e ele não desliga o celular ou não desliga o computador, ou simplesmente porque ele está cansado, ele gruda na televisão e fica vendo séries ou jogando videogame até de madrugada e ele não consegue mais enxergar que tem uma família que precisa da atenção dele. É aquela mãe que é tão fissurada em limpeza e arrumação da casa que os filhos não sentem que a casa é deles. Já viu isso em algum lugar? Porque não pode desarrumar a casa, não pode sujar a casa. Então as crianças são visitas permanentes na casa. Porque elas nunca podem usar a casa. Porque senão vai sujar e vai desarrumar a casa. Algumas pessoas, elas simplesmente se perderam na exceção e não conseguem mais voltar à vida real, a um equilíbrio. Nós precisamos ter princípios claros que nos ajudem a lidar com essas exceções. E no treinamento do curso de liderança no mestrado na Faculdade Teológica, eu uso esse modelo que eu vou compartilhar com os irmãos. Pode parecer um pouco técnico, mas ele me ajudou demais a estruturar a minha percepção, a minha cosmovisão de vida e que influenciou a minha vida familiar. É por isso que eu compartilho com os irmãos. Então, por favor, não se assustem. À primeira vista parece que é muito técnico, mas não é. É uma maneira muito simples de mostrar uma realidade da vida. Ernest Mosley, ele desenvolveu um modelo de círculos concêntricos. Ao invés de ter aquela lista monolítica de prioridades na vida, ele trabalha com alguma coisa parecida com uma pedra que cai no lago. E você tem esses círculos em que no centro você tem a pessoa cristã, depois a pessoa cônjuge, depois a pessoa pai e mãe, membro da igreja, a pessoa empregada, a pessoa comunitária, sendo o centro a tua relação com Deus, quem você é. Porque tudo que você faz emana de quem você é. O valor de tudo que você faz, a essência de tudo que você faz na vida, emana de quem você é diante de Deus. É por isso que vida devocional é tão importante, por isso que o aceitar Jesus como Salvador é fundamental na vida, porque todas as minhas decisões, ações e reações devem emanar dessa relação essencial da vida que você tem com o teu Criador. Ele dá razão e dá propósito para a tua existência. E tudo mais emana desse conhecer a Deus, o Criador e Senhor da tua existência. Quando você está ajustado nesse centro da tua vida, coloca de novo os círculos lá, o que acontece é que teu relacionamento conjugal, ele equilibra. Porque Deus faz com que transborde nessa relação esse equilíbrio que vem dele. Os irmãos já me ouviram dizer que o homem sem Deus, ele vive uma vida desequilibrada. O diabo é um desequilibrado e ele sonha em criar um mundo desequilibrado. Jesus é fator de equilíbrio na nossa vida.
Não tenha medo de ficar extremado quando você aceita Jesus. Não, não. Quando você aceita Jesus, você se torna uma pessoa tremendamente equilibrada, porque Jesus é fator de equilíbrio na nossa vida. Jesus resgata o plano original de Deus quando Ele cria o ser humano. Quando Ele criou a humanidade, Ele nos traz para viver aquele plano original que Deus tinha lá no Éden. O ser humano, Jesus é o segundo Adão. Quando você tem a sua essência funcionando, a consequência é que a tua relação conjugal começa a funcionar melhor, a tua relação com seus filhos começa a ser mais funcional. Por quê? Porque é consequência. Eu vejo o meu relacionamento com meus filhos, o criar meus filhos, o valorizá-los do ponto de vista de Deus. E não como meus pais faziam, não como a sociedade faz, não o que as outras pessoas esperam, mas eu os vejo como Deus os vê. E Deus os vê como pessoas imperfeitas, pessoas que têm dificuldades, mas que precisam ser amadas do jeito que elas são, precisam ser ajudadas dentro do que eu posso fazer, porque eu também sou imperfeito e limitado. Deus não espera que eu faça mais do que eu possa fazer. Mas quando a minha pessoa cristã está ajustada, eu tenho consciência das minhas limitações, e eu tenho consciência de que com Deus eu posso ir até além daquilo que normalmente eu poderia, porque o Espírito Santo de Deus me capacita. Amém? A sua vida profissional será impactada. Uma maneira de nós entendermos esse processo, e isso não é rígido, é você olhar a figura de uma pedra caída no lago. Um irmão querido da nossa igreja fez esse filme para mim há muitos anos atrás, porque eu estava dando aula no mestrado e eu pedi para ele, eu comentei com ele, ele disse: pastor, vou fazer o filme para o senhor. Esse querido já está na glória. Ele já está lá celebrando a vida eterna com Jesus. Mas eu fiquei com o filme que ele fez, com tanto carinho para mim. Eu vou compartilhar com vocês. Passa aí o filme, por favor. A pedra caiu no lago e formam aqueles círculos. Sobe e desce. Filhos estão depois do cônjuge, não é verdade? Mas o que acontece quando aquele bebê fica doente? Ele assume prioridade dentro da casa, não é verdade? Igreja está lá depois da família, não está? O povo que trabalhou no Páscoa Cidade tem alguma dúvida de que naquela semana antes do espetáculo, o espetáculo assumiu prioridade? A vida é assim. A vida é dinâmica, tem esse movimento. O que acontece é que o povo do Páscoa Cidade não podia deixar que isso fosse a prioridade da vida deles. Assim que passou o espetáculo, eles tinham que voltar para a estrutura, os princípios normais da vida. Assim que aquele bebê passa por aquela crise, aquela mãe tem que retornar para a estrutura normal da vida, para que haja saúde na vida dela e na vida da sua família. Percebe? Existe um pulsar na vida. E Deus, o Espírito Santo de Deus, nos conduz nesse pulsar da vida. Faz sentido isso? A vida não é estática, ela é dinâmica. E o discipulado dos nossos filhos depende das nossas prioridades, de nós mantermos as nossas prioridades em dia, equilibradas. Só assim nós manteremos saúde na nossa família. Ah, meus irmãos, que luta! O inimigo das nossas almas, que é um desequilibrado, ele faz de tudo para você desequilibrar. E eu vou trabalhar que nem um louco
para comprar um carro novo para minha família, uma casa maior para minha família, para passarmos as férias na Disney com a minha família. E você desequilibra a estrutura dos princípios da sua vida. E você negligencia o miolo da pessoa cristã, e de repente você não entende por que o seu relacionamento conjugal não está afinado. E você não tem mais motivação para vir à igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, e você não entende porque aquele círculo central está vazio. O desafio é priorizarmos o que é prioridade. Um princípio básico para a família cristã que nós encontramos nas Escrituras é a convivência entre pais e filhos. Você conhece esse texto? Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 8. Vamos ler juntos esse texto? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos seus braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto é muito conhecido. Esse texto reflete uma realidade de sociedade rural. Quem foi criado no sítio, na roça aqui, vai entender o que eu vou falar. A sociedade rural, a situação do discipulado familiar era muito fácil. Eles não tinham essa preocupação que nós temos hoje do governo, se é função do governo ensinar sexo para os filhos ou não, se é função do governo ensinar ideologia ou não, porque o governo não tinha nada o que dizer para os filhos. Era claro, na sociedade rural, é muito claro que os pais são responsáveis por educar e ensinar valores para os filhos. Ponto. Na sociedade rural, isso é muito claro. Foi a sociedade industrial que criou essa possibilidade de governos influenciarem as famílias através dos filhos. Na sociedade rural, a sociedade dos tempos bíblicos, os pais criavam os filhos, os homens iam para a lavoura ou iam para cuidar do rebanho com os homens, com os pais, as filhas ficavam em casa trabalhando com as mães. As filhas aprendiam a tecer, aprendiam a cozinhar, a cuidar da casa, cuidavam daquela criação menor que ficavam ao redor da casa, e elas eram preparadas para a vida. E com isso elas aprendiam muito mais do que as tarefas, mas aprendiam os valores éticos da vida, aprendiam como se comportar quando vinha um animal e comiam as galinhas, como que eu lido com a frustração, porque agora nós não temos mais os ovos, nós não temos mais as galinhas, como é que eu lido agora com essa situação que veio a chuva e molhou toda a roupa que nós tínhamos lavado, como é que eu lido com isso, com essa frustração, ter que trabalhar tudo de novo. E a mãe, conforme ela reagia, as filhas absorviam aqueles valores de como eu lido com as situações da vida. Da mesma forma, o pai no campo. Ele trabalhava, ensinava o valor do trabalho, ensinava como fazer o trabalho, muito mais do que aprender uma aptidão profissional, aquele filho, seja numa oficina, seja ali, ele aprendia valores éticos. Por quê? Porque a plantação não dava o resultado, o rebanho morria por causa de uma praga, um animal atacava, e aquele rebanho nascia, crescia, e o pai tinha que negociar a venda do produto da terra, tinha que negociar o rebanho, e o filho via o pai negociando e aprendia a negociar, e era assim que os filhos eram discipulados. E da mesma forma a fé era transmitida para os filhos. Esse era o processo natural, e esse texto reflete essa realidade. A indústria chegou e a família foi desagregada. Porque agora os pais vão para o trabalho, eles precisam deixar o filho em algum lugar. Então foi inventado agora que os filhos ficam na escola separados. E agora tem professores que ensinam para os filhos.
e que não tem nada a ver com os pais. Teoricamente, esses professores estão passando informação, mas tem como você passar informação sem formar opiniões? E nós vivemos numa sociedade da terceirização, a gente terceiriza tudo. E muitos pais hoje em dia têm terceirizado a formação dos seus filhos. O plano de Deus era que os pais convivessem com seus filhos e treinassem seus filhos para a vida. Qual é o nosso desafio hoje? Como que vivendo nessa sociedade, nós não vamos voltar para aquela sociedade agrícola, rural, não tem como. Mas o nosso desafio é resgatar o princípio da convivência com nossos filhos. Como nós vamos conviver com a nossa família. Eu li um artigo recentemente sobre arquitetos que estão fazendo apartamentos. Alguns deles estão reduzindo a sala dos apartamentos. Sabe por quê? Eles não estão deixando espaço para mesa de refeição. Eles têm constatado que as famílias não fazem mais refeições juntas, então não há necessidade de colocar uma mesa de refeição na sala. Eles fazem a união da sala com a cozinha aberta, colocam aquele balcão entre sala e cozinha para tomar café da manhã. E o artigo dizia, a maioria das famílias, quando chegam em casa, é para jantar, e as pessoas comem ou sentado no sofá vendo televisão, ou no quarto. O nosso grande desafio nos dias de hoje é como nós encontrarmos maneiras de convivermos como família. Qual foi a última vez que a sua família sentou e fez uma refeição juntos? Conversando, sem a televisão ligada e sem estar todo mundo olhando no celular o tempo todo. Irmãos, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Lembre-se que quando você aponta o dedo, tem 3 apontando para você. O nosso grande desafio nos dias de hoje é como criar situações e oportunidades de convivência, porque a cola entre os membros da família surge de momentos de convivência. E, historicamente, sentar e comer juntos tem uma força social muito grande. Isso é antropológico. Quando o ser humano senta e reparte uma refeição, isso gera cola entre aquelas pessoas. Por isso que Batista gosta tanto de comer. É por isso que quando a gente fala de acabar com o lanchinho no pequeno grupo, o pessoal fica doido. Quer ser mais fácil, né? Já pensou? Não, a gente vem, se encontra, serve um copo d'água para cada um e vai embora. O grande desafio dos nossos dias é como que nós vamos conseguir compartilhar com pessoas essa realidade nas nossas famílias, porque nós vamos ser contra a cultura. As famílias estão desagregadas, o índice de suicídio que está crescendo de uma forma alarmante tem a ver com essa solidão que existe nos nossos dias. Filhos que, quando estão sentados na sala com a família, eles estão assim. Eles não estão conversando. Eles estão fisicamente, mas não estão ali. Adultos, que as crianças estão brincando, e eles são incapazes de brincar com as crianças, ou de acompanhar a brincadeira. Por quê? Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão colocando em dia a mídia social deles. É errado mídia social? Não. É errado um adolescente estar olhando no seu celular, na internet? Não. A questão é prioridade naquele momento fazer isso? Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu e Ed fizemos e que eu tenho visto algumas famílias da igreja fazer, nas várias faixas etárias dos filhos,
e que eu tenho visto que ajuda. Quem sabe algumas dessas ideias vão abençoar você, você vai dizer, isso aí eu acho que dá para fazer lá em casa. E vai fortalecer esse relacionamento de vocês, tá bom? Quando você tem filhos pequenos e você tem netos, quem aqui tem filho pequeno e tem neto? Olha lá, cuidado, quem tem neto perto de você, não pergunte pelo neto, ele já vai puxar o celular e vai te mostrar pelo menos 4 fotos. Avô é perigoso. Mas se você tem filhos pequenos e netos, uma maneira de você começar a criar essa liga é você fazer cultinho à noite. Mas para fazer isso você tem que desligar o celular, põe no modo avião, ou você tem que desligar a televisão. Experimente desligar a televisão, você vai descobrir que a noite é longa. Muito longa. Faça um cultinho. Criança pequena adora teatrinho. Eu já contei para vocês várias vezes que lá em casa eu sempre virava o burro da história. Eu sempre era o ladrão da história. Eu sempre levava pancada na história. Deve ter sido porque eu era grande. Mas a gente pegava o texto bíblico e a gente representava o texto bíblico. As crianças pequenas amavam fazer isso. E era a historinha de Jonas. E a gente pegava a mesa, colocava a toalha em cima da mesa e aquilo ali era o barco do Jonas. Depois virava a barriga da baleia. Não é baleia. E era sempre assim. E a gente pegava a Bíblia e mostrava para o Fernando, que era maior. Está vendo, Fernando? Não é baleia. É um peixe. Porque ele vinha com a história da baleia. Porque era isso que ele ouvia dos coleguinhas dele. Então a gente fazia é uma maneira de você estar fazendo. Uma coisa que nós sempre fizemos, sempre. Por mais cansado que nós estivéssemos, eles não dormiam sem oração. Assim como quando estavam no ventre, nós orávamos por eles, colocava a mão na barriga e orava por eles. Sempre antes de dormir, mesmo quando eles ainda eram bebês. Eles adormeciam e a gente orava por eles. E depois eles cresceram um pouco, aí era aquela história que tinha que contar. Quem tem filho pequeno sabe como é. Um dia que você está cansado, aquela história comprida, aí você pula 2 páginas. Não, porque eles já sabem de cor a história. Você pulou 2 páginas, eles corrigem você, porque está faltando 2 páginas da história. Acontece isso na casa de vocês? O que você está fazendo com isso? Você está gastando tempo com eles. Você está criando cola. A geração hoje em dia é muito privilegiada. Na nossa época não tinham tantos filmes evangélicos disponíveis na internet. Quanto recurso, quantos livrinhos. E você tem uma igreja que é parceira. Nós temos colônia de férias, nós temos para os guardiões, Semana dos Guardiões, acampamentos, escola bíblica, cultos dominicais. Gente, nós somos parceiros, a igreja não substitui a responsabilidade dos pais, esse privilégio é dos pais. Mas nós somos parceiros, nós queremos apoiá-los nesse desafio. Mas aí eles crescem, e eles viram adolescentes. É um período especial. Eu amei quando meus filhos se tornaram adolescentes. É bom demais. É bom demais, eles sabem tudo, gente. Adolescente tem resposta para tudo. Você tem perguntas na vida, aproveite enquanto seu filho é adolescente, porque você vai encontrar todas as respostas. Mas esse é o momento em que você tem que incentivá-los, ajudá-los a desenvolver um período devocional. Eu não esqueço o dia que o Fernando voltou de um acampamento e ele perguntou para Ed se ela fazia período devocional. Aí ele disse, eu faço. Ele disse, porque eu nunca vi você fazendo. Ela disse, faço, e eu escrevo as minhas orações. Eu posso ver? Aí ela pegou o caderno e mostrou para ele. E ele começou a folhear o caderno dela. Puxa, você ora por mim, hein? Ela disse, oro muito por você. Mas eles precisam desenvolver esse hábito. E na adolescência é que isso se firma. E a gente tem o trabalho de ajudá-los a desenvolver isso. O cultinho, ele vira mais uma conversa. Lá em casa nós descobrimos, e foi algo que deu certo,
Quem colocava a mesa, assim como coloca azeite, coloca prato, garfo, copo, a pessoa já colocava um livrinho devocional, que normalmente era o nosso pão diário ou um outro devocional. Então a pessoa já colocava na mesa, assim como a gente coloca tudo. Ficava dentro do armário na cozinha o livrinho devocional, para na hora que colocava a mesa já ser colocado. E o combinado é que a gente, na adolescência, você começa com aquela correria de chega na escola, tem horário para a escola, e tem horário para futebol, para isso, para aquilo. Então, a gente estava comendo. Quem terminasse de comer primeiro, pegava o livrinho devocional e já começava a ler a devocional. Então, enquanto o resto estava terminando de almoçar, a devocional já estava sendo lida. E a conversa do almoço terminava sobre a devocional. E era quando a gente orava e fechava aquele tempo de almoço. Foi uma das maneiras que nós conseguimos ter mais consistência na nossa vida devocional. E foi um período que nós começamos a sair regularmente, cada 15 dias, 20 dias, sair com um dos filhos para ter conversas mais sérias. Você quer saber o que o seu filho adolescente pensa sobre determinados assuntos? É muito fácil. Pergunta o que os amigos andam falando na escola. Aí ele vai falar o que os amigos andam falando. Adivinha o que vai entrar na conversa depois? O que eles pensam. Sem se sentir ameaçados, eles vão falar. Nossa igreja é parceira. Nós temos o UP nas sextas-feiras, temos pequenos grupos, nós temos acampamentos, viagens missionárias, tem a Semana Média no começo do ano. Nós temos muitas atividades para abençoar os nossos adolescentes, mas quem faz discipulado é papai e mamãe. Eu pedi ao pastor Edmilson para chegar aqui, traz o microfone, por favor, e a irmã Angélica. Eles têm adolescentes em casa, e eles têm feito um trabalho muito bonito com eles. Eu pedi para eles virem aqui compartilhar com a gente rapidinho. Como é que tem sido essa experiência de ter aquelas figuras em casa? Conta para a gente aí. Tem sido muito especial, né? Eu lembro das primeiras discipulados com a Fernanda, ela falava blá, 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 e não entendia nada. Mas porque nós mantemos a regularidade, no crescer e na caminhada dos dois, foi tornando mais séria a conversa. E essa semana o Nicolas veio me perguntar sobre Calvino. E é muito especial, porque manter uma regularidade de investimento na vida dos filhos tem algo que nós tornamos inegociável em casa, como a oração também. Né? E acho que a oração diária e o investimento regular e intencional. A Fernandinha ela é discipulada pela Júlia aqui na igreja, mas isso não substitui a nossa caminhada discipular como pais. Então, está na agenda, eu vou na escola, pego a Fernandinha, saio, a Angélica sai com o Nicolas. Na outra semana, pelo menos uma vez por mês, nós saímos separadamente com cada um deles, onde nós conseguimos conversar. E com o Nicolas vem conversa de homem para homem, né? E com a Fernandinha já é um pouquinho diferente. Então tem sido muito especial, né? A Angélica tem uma experiência que eu não presenciei, que ela presenciou no Nicolas, que foi muito especial de reflexo desse investimento. Então, o Nicolas, ele me surpreende sempre, né? Ele e a Fernanda, que são características diferentes, mas é bem gostoso de ver o crescimento deles, né? Quando eles eram pequenininhos, a gente foi investindo bastante neles. E eu confesso que hoje eu acho que o Nicolas ora mais do que eu, assim, que ele é persistente em oração nos alvos que ele quer, né? E esses dias eu estava procurando, cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Nós estamos no nosso closet, um cantinho de oração. E eu abri para trocar de roupa, quando eu vi o joelhinho dobradinho ali no cantinho lá, orando. Né? E ele faz o devocional dele. Hoje eu não preciso mais cobrar. Né? Assim, filho, fez o devocional? Não, ele tem o costume dele, ele vai lá na palavra, ele vai no cantinho de oração. Por quê? Porque ele sempre vê o pai, a mãe, tá orando, e hoje ele faz isso. E uma experiência que eu só queria compartilhar rapidinho, que quando o Edmilson estava viajando, ano passado, que foi bem complicado para nós, esse pulsar do coração que o pastor está falando, eu fiquei sozinha com um pedreiro, com uma reforma. Quem fez reforma sabe como que funciona. E mudamos para um outro apartamento. E na hora de voltar, assim, muita coisa, muita pressão, tempo para entregar o apartamento, voltar e fazer a mudança tudo sozinha.
E eu cheguei no meu ápice ali, estava muito nervosa, eu vi assim, mas não estou dando conta, né? E o Nicolas, mãe, vamos jogar futebol. E eu com horário para fazer as coisas, eu falei, não tenho como. Falei, mas o papai estava aqui, ele joga comigo, e você não está jogando futebol comigo. Então, assim, eu fiquei tão... Eu olhei assim, Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo dar conta de tudo. E eu fiquei tão nervosa que eu fui para o quarto, fui para o pai, né? E chorei, me derramei ali. Aí o Nicolas chegou para mim, bateu no quarto e assim, mãe, desculpa, né? Me perdoa, né? Aí eu olhava para ele e só chorava, né? E aí a Fernanda tem 14 anos e o Nicolas tem 11 anos. E a Fernanda chegou para mim, mãe, vamos orar. E ela viu que estava chorando ali, né? E ela começou a orar por mim. E Deus foi trazendo uma paz tão grande que às vezes os pais são aqueles que têm que ser fortes. E a minha filha deu um exemplo ali que o que eu sempre ensinei para ela, na verdade, ela que veio retornando para mim, me ensinando que eu precisava descansar em Deus nesse momento, né? E foi tão gostoso, porque aí eu veio o Nicolas e a gente chorou, e resumindo, né, toda aquela correria, a gente parou tudo, fomos tomar banho de banheira, brincamos, e no final, o que a gente pode tirar desse momento, né, de dificuldades, né, que a gente sempre deve olhar para o pai e buscar ajuda, né, e um está ajudando o outro, porque nós somos família, né, e Deus é a nossa prioridade, e Ele que vai nos ajudar a passar por cada situação. E ali todos ali tivemos um aprendizado naquele Amém. Momento, né? Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar conosco. Na realidade, eles foram para o centro do círculo. Eles foram para o círculo central da pessoa cristã, e ali eles reequilibraram. Percebe? Eles compartilharam que houve um momento de tensão, de dificuldade, e o desequilíbrio estava tomando conta. O que você faz na hora que o desequilíbrio toma conta? Eu foco no centro, eu volto para o centro, porque é de lá que vai emanar o equilíbrio para o pulsar da vida voltar à normalidade. Você tem filhos jovens? Se você já fez um investimento e eles já estão fazendo vida devocional, você entra num momento em que você já não cobra a vida devocional, você estimula que eles continuem fazendo. Você pergunta como está sendo, já começa a ser mais um compartilhar. Você, por certo, vai ter filhos jovens que estão fazendo estágio, aquela correria de universidade. Eles vão participar de um curtinho momento devocional da casa quando eles estão em casa. O sair uma vez por mês com eles, ou cada 2 meses, vai ser muito importante, porque você precisa continuar convivendo com eles. Eu me lembro que, nessa época de juventude, o Fernando fazia faculdade à noite, trabalhava de dia, eu praticamente não via meu filho. E eu, agoniado no coração, conversando com a Ed e orando, eu disse, Deus, como é que eu vou encontrar meu filho? Quando é que a gente vai se encontrar? Porque chegava final de semana, ele queria sair com os amigos, ele queria sair com a namorada, e está certo. E Deus colocou uma estratégia no meu coração. Então ele chegava em casa mais ou menos 11 horas da noite, 11 e pouco, da faculdade, e eu comecei a me programar para estar acordado 11 horas, 11 e pouco, porque ele chegava e ele fazia a janta dele. Ele abria a geladeira, tirava tudo que tinha de resto, botava na panela, ele cortava cebola, quebrava 2 ovos, misturava e chamava aquilo de jabá. E era bom aquele negócio. Eu não sei o que ele fazia, ficava bom. Eu sei que eu comecei a 1, 2 vezes por semana ficar esperando ele chegar, porque na realidade eu queria conversar com ele. E às vezes nós ficávamos até 1 hora da manhã conversando. Às vezes era jogar a conversa fora, não conversar nada sério, mas muitas vezes saiu muita conversa boa dali. Porque ele precisava de alguém para conversar, ele precisava de um ouvido para ouvir. Muitas vezes nós falamos sobre coisas muito sérias com relação ao futuro dele, e comendo aquela comida gostosa que ele fazia. Ou conversávamos enquanto ele estava fazendo aquilo. Eu tenho certeza que Deus vai orientar você. Se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai mostrar como você pode encontrar maneiras de estar junto. Quem sabe, na situação do seu filho jovem, vai ser você ir almoçar com ele no centro da cidade.
E de repente ele trabalha na cidade industrial e você vai se dar ao trabalho de pegar seu carro e ir até a cidade industrial. Quando a relação chega a esse momento do filho jovem, do filho adulto, isso demanda de nós um movimento a mais. Porque eu sei da necessidade de manter esse relacionamento, para o bem da nossa família. Nossa igreja tem muitas atividades para os jovens, muitas oportunidades. O CFI é uma maneira dele crescer e solidificar tudo o que ele ouviu, acampamentos, viagens missionárias, no sábado à noite. Nós somos parceiros da família, nós queremos abençoar a sua família. E quando os filhos chegam na vida adulta, casados, solteiros, nós oramos e incentivamos. Você não cobra mais, eles estão em outro momento da vida. Mas você pode orar, e você pode incentivar, e você pergunta. Ed e eu, nós compartilhamos muito. Então nós entramos na internet para falar com filhos que moram no exterior, quando a filha morava no Rio, agora ela mora aqui. Então a gente conta como foi no domingo. Eu não pergunto se foi à igreja ou não. Os filhos são adultos. Não é minha função ficar cobrando se foi à igreja ou não. Mas eu compartilho a bênção que foi o domingo, o que Deus falou comigo. E nessa conversa sempre acaba saindo se eles foram ou não. E se eu percebo que não estão indo, aí sim eu converso sobre a importância de ir. Mas não como cobrança, mas como expressão de um valor que é muito importante para eles, para a família deles. Filhos adultos. O relacionamento é de adulto. Como você está vivendo com a sua família, com seus filhos em diferentes faixas etárias, com seus pais? Como que você está convivendo com seus familiares? Sabe, quando os filhos chegam na fase adulta, é muito importante você entender que eles são adultos. Sabe aquelas decisões maravilhosas que você tomou quando era jovem, adulto? Sabe? Eles vão tomar. Que ninguém nos ouça. Sabe aquelas bobagens que você fez? Aquelas decisões horrorosas que você tomou no começo da vida adulta? Eles também farão. Você talvez não saiba, mas seus pais ficaram apavorados quando você tomou. Talvez eles nem saibam que você tomou. E talvez você não saiba de metade das decisões que seus filhos adultos estão tomando. Graças a Deus. A vida é assim. Agora, por favor, não permita que o inimigo da sua alma culpe você pelas decisões dos seus filhos adultos. E eles não estão tomando essas decisões porque você errou ou acertou quando eles eram pequenos. Eles tomam as decisões hoje porque eles escolheram decidir. Amém? Eu conheço pessoas que sofreram demais na infância e que têm uma vida maravilhosa como adultos. Eu conheço pessoas que tiveram uma infância super protegida, super tranquila, e que não aproveitaram nada do que tiveram na infância e estão destruindo a sua vida. Eu conheço pessoas que usaram tudo o que tiveram e estão crescendo e estão construindo uma vida ainda melhor. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos os caminhos que nós tomamos. A vida adulta é feita de escolhas. O que nós podemos fazer pelos nossos filhos adultos é pedir a Deus sabedoria, para que nós possamos abençoá-los nessa fase da vida que eles estão. E se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá. E Deus dá com muita alegria. Eu queria compartilhar com vocês um texto que Deus me deu algum tempo atrás, enquanto eu orava pela minha família. E esse texto abençoou demais o meu coração. E eu carrego ele comigo e eu tenho transformado esse texto muitas vezes na minha oração pela minha família.
pelos meus filhos, nora, genro, tenho transformado em oração pelos meus netos. Eu queria compartilhar com você um texto em 1 Crônicas 17, 27. Vamos ler juntos esse texto? Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Você consegue transformar isso numa oração pela sua família? Você gostaria de transformar esse texto numa oração pela sua família? Vamos dizer mais uma vez? Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Você pode ficar de pé? Eu queria convidar você a vir à frente, colocando a tua família no altar do Senhor. E dizendo: Deus, abençoa minha família. Abençoa meus filhos pequenos, para que eu possa criá-los amando ao Senhor. Abençoa meus filhos jovens, adolescentes, para que eles amem e temam o Senhor, e eles caminhem nos seus caminhos. Para que lá em casa a gente tenha um ambiente, Deus, de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de respeito, de amor. Deus, abençoa meus filhos adultos, Deus, para que eles façam as escolhas que serão as melhores para ele. Vem até aqui, coloca a tua família no altar do Senhor. É um momento de consagração. Eu não sei como está o teu lar, eu não sei como está a tua família, mas vem colocar teus filhos, vem colocar teu lar, teu relacionamento conjugal, teus pais diante do Senhor e diz: Deus, eu estou esperando que o Senhor faça alguma coisa que eu não consigo fazer. Eu preciso de sabedoria para consagrar minha família, para abençoar minha família com o meu jeito de ser. Vem até aqui, coloca a tua família diante do Senhor. Momento de consagração do teu lar, momento de consagração da tua família. Nós vamos cantar, enquanto você vem aqui consagrar a tua família ao Senhor. Consagrar seus filhos ao Senhor, genros, nora, netos, consagre-os ao Senhor nesse momento. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és
o meu louvor. Deus amado, nós queremos, em nome de Jesus, colocar nossas famílias no Teu altar, Senhor. Consagrar ao Senhor nosso cônjuge, consagrar ao Senhor nossos filhos, nosso lar. Ó Deus bendito, Te damos graças porque o Senhor nos deu família. Te damos graças porque esse é projeto do Senhor para nós. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui à frente. O Senhor conhece o que vai no coração de cada um deles. E pedimos que o Teu Santo Espírito, de uma forma muito clara, muito nítida, esteja atendendo ao pedido do coração de cada um deles com poder, como só o Senhor pode responder. Ó Deus, que eles percebam o mover do Senhor na história das suas vidas e rendam graças ao Senhor por isso. Ó Deus, abençoa, Senhor, os jovens, adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças da nossa igreja. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Nos dê a alegria de vê-los aprendendo a amar ao Senhor, aprendendo a temer ao Senhor. Ó Deus, nos dê a alegria de vê-los crescendo, servindo ao Senhor. Deus bendito, nós oramos e pedimos que toda obra do inimigo seja desfeita, Senhor. Aquela obra para destruir as nossas famílias. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para perceber as brechas que temos deixado para que o inimigo venha e traga destruição em nossos lares, Senhor. Nós queremos construir lares firmados na rocha que é o Senhor. Ó Deus, que nós possamos fortalecer a nossa relação contigo, para que nossas famílias sejam fortalecidas. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.